Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 31 de março de 2020, 2025. Hoje é uma data muito importante e porque nós comemoramos desde 64, 31 de março de 64, foi o golpe de Estado, né? E eu nem fiz as contas, deixa eu ver fazer aqui. 2025 menos 1964. Acho que dá 39 anos ou 49 anos, né? Nem fiz as contas, mas tudo bem. Não importa aqui quantos anos faz. Eu sei que faz muito tempo, 40 anos, né? Do fim, nós estamos comemorando 40 anos de democracia, praticamente 85, né? Para 2025. Quando a gente ganhou a eleição com Tancredo Neves no Colégio Eleitoral no dia 15 de março de 64. A Revolução de 64, ela deixou muito marca, muita doença, deixou uma doença social no nosso país, que hoje nós estamos vivendo ainda as consequências dessa tragédia humana que foi o golpe de 64. A tortura, a perseguição ideológica, muitas doenças sociais se impregnaram na sociedade. A questão da vingança, de matar por matar, né? De simplesmente não respeitar as leis, a lei do mais forte. Isso tudo é consequência da ditadura militar de 64. Que tem ainda, por exemplo, o governo Bolsonaro, teve um ministro, né, que era o chefe dele na Casa Civil lá, o general, esqueci o nome dele, o velhinho baixinho, que disse que tem que fazer alguma coisa até antes da eleição, esqueci o nome dele agora, que faz parte do rol dos condenados, né, já nesse inquérito do golpe de 2023, perpetrado pelo Jair Bolsonaro. Então, Tony, tu quer comemorar 31 de março? Não, não é comemorar, mas nós temos que lembrar essa sangria, esse sangue derramado, né, que foi o golpe de 64. Não é para a gente comemorar, não é para a gente ter raiva, ter ódio, não, mas a gente lembrar para que o Brasil não viva mais uma experiência como essa. Né? A Constituição de 1988 foi um basta, foi um adeus a ditaduras. Então ninguém mais pode se perpetuar, se candidatar a ser ditador. Ele não vai ser aceito no Brasil. Haja visto o Bolsonaro, o que aconteceu com ele, o que ainda acontecerá quando vai para o banco dos réus e pagar sabiamente, porque ele sabe dos crimes que cometeu e da tentativa de golpe de Estado que ele perpetuou, que ele assinou, que ele apoiou, que ele deu todas as dicas, porque ele tinha tudo para não ter passado. O Bolsonaro tinha tudo nas mãos para não estar passando pelo que passou. Mas ele quis, ele acreditou. Se ele manda que o pessoal saísse de frente dos quartéis, que ele não instigasse o general, seu vice lá, de manter, olha, aguarde, temos novidade de 72 horas. Se ele não tivesse alimentado, não tinha ocorrido o 8 de janeiro. Mas então Bolsonaro quis o 8 de janeiro, Bolsonaro sabia do que estava fazendo. Não adianta vir com conversa fiada. Não compre a ideia. Bolsonaro não é inocente. Bolsonaro não é uma vítima. Bolsonaro não é perseguido político. Mas antes, eu quero aqui, preliminarmente, eu quero prantear, vamos dizer assim. Eu estou pranteando, eu estou triste, né? Preliminarmente quer dizer que estou pranteando a morte de Marcos Vilaça, pernambucano, de Nazaré da Mata, jornalista, advogado, foi ministro do Tribunal de Contas, foi presidente da Academia Brasileira de Letras e acadêmico. É um símbolo da cultura brasileira, é um símbolo da cultura pernambucana. E o Deus o quis levá-lo agora para o mundo espiritual. Que os mestres o acompanhem, que ele seja feliz e que roguemos para que ele se reúna aos seus queridos do passado que estão aguardando essa figura linda e maravilhosa do senhor Marcos Vilaça. Me lembro uma vez que eu conheço Marcos Vilaça assim, né, de coração. Eu encontrei no centro do Rio, eu quase que chego perto dele para falar com ele, para dizer, mas eu tive vergonha e tive medo, mas ele com aquele velho terno branco, né, aquele chapeuzinho, eu acho que ele estava indo, ouvindo da Academia Brasileira de Letras. Então essa lembrança linda, maravilhosa de Marcos Vilaça, eu não vou perder nunca.
E é uma coisa que eu tenho falado sempre aqui nos meus vídeos, né? É mais um intelectual que se vai, mais uma pessoa que pensava, mais uma pessoa inteligente, e que nós não estamos formando mais os substitutos. Eu não enxergo na juventude, essa juventude de 20 e tantos anos, escritores, jornalistas, que apontem, que nos digam que teremos outros Marcos Vilaça no futuro. Lamentavelmente, com essa onda da tecnologia, parece que os livros vão a mais deixar de existir, as pessoas vão deixar de ler, a inteligência artificial vai fazer tudo. Eu não sei o que será da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, eu choro porque perdemos um intelectual da qualidade de Marcos Vilaça. E que faço aqui o meu sentimento, minha profunda tristeza, como cidadão pernambucano, como cidadão brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, feliz, porque como espiritualista eu acredito no processo da reencarnação e na recepção dele pelos grandes guardiões que ele com certeza ele construiu no astral. Uma figura humana fantástica. E que Pernambuco hoje, desde sábado, né, está de luto, está triste, porque nós perdemos um dos maiores intelectuais que Pernambuco já teve. Tantos e tantos outros, tá? Pernambuco, graças a Deus, tem muitos intelectuais, mas o Marcos Vilaça faz parte desse rol. Vamos lá, hoje o título do meu vídeo é "O Brasil não é uma ditadura". Como eu falei no início, 64 foi o último episódio, um golpe de Estado, e que, se Deus quiser, com a Constituição de 1988, nunca mais ocorrerá outro. Tivemos o episódio de 8 de janeiro. O governo Bolsonaro foi um governo de golpe, né? Golpista. Desde o momento que Bolsonaro assumiu, ele nunca escondeu de ninguém a vontade de dar um golpe de Estado, quando ele só desrespeitou a Constituição, quando ele passou 4 anos não cumprindo as leis, né? No seu livro, aliás, uma coisa boa que era aqui ainda Marcos Vilaça, né? Ele fala assim, o seu livro, um dos maiores livros, além, tem outros, mas o livro básico dele é Coronéis, onde ele faz um retrato da queda, da ascensão, do surgimento, ascensão e queda dos coronéis do Nordeste, como Chico Heraclio, o famoso Chico Heraclio da cidade de Limoeiro, né? Acho que o pai dele foi professor dos filhos do Chico Heraclio, se eu não estou me equivocado. Tem uma biografia, esse livro é muito bom, e tem uma biografia de Chico Heraclio. Eu acho que o pai de Marcos Vilaça foi contratado para ser o professor dos filhos do coronel Chico Heraclio, que foram deputados, alguns acho que foram médicos. E essa família ainda existe, a família Heraclio, muito forte em Limoeiro ainda, mas politicamente eles afastaram-se. Mas o último deputado era Antônio Heraclio do Rego, era filho do coronel Chico Heraclio, foi deputado estadual, ele era da Arena, né, na década de 70, né? Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro em 1976, realmente não sei que fim levou a família Heraclio na parte política. Mas Limoeiro, Passira, ainda é uma região, uma família muito forte ainda. Eu digo assim, a punição para aqueles que depredaram o 8 de janeiro em Brasília é mais que justa, tá, gente? Nós não podemos vendermos ou comprarmos barato essa ideia que estão fazendo da moça que pintou lá perdeu o mané na estátua da Justiça. Como eu falei em vídeo passado, ela não cometeu só esse crime, o intercrime é muito mais amplo. Então as pessoas têm que entender que o STF não fez um julgamento de perseguição. Os crimes, eles existem no Código Penal. Não tem porquê dizer, a pena é muito alta. Sim, então essas discussões eu até aceito que a dosimetria da pena, eles tenham exagerado. Mas a gente não pode passar a ideia de que essas pessoas têm que ser assim, perdoadas, anistiadas. Porque se nós anistiarmos essas pessoas que deram o golpe, que tentaram o golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, elas voltarão com o mesmo elan, com a mesma força, com a mesma garra. E isso tem que ser combatido. Faz parte da soberania, faz parte da cidadania se revoltar. Todo cidadão tem que se revoltar contra aquele que prega a ruptura do sistema democrático. O Brasil é uma ditadura para Jair Bolsonaro, porque não quer cumprir a lei.
A família de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro não querem cumprir a lei. Esses deputados, como Carla Zambelli, que já perdeu o mandato, como outros, eles simplesmente não querem cumprir a lei. Eles querem viver, acham que o Brasil é a casa de mãe Joana. Desculpa o termo, mas não é. Existe um ordenamento jurídico. Se a gente perdoar essas pessoas que deram o 8 de janeiro, eu amanhã vou requerer como advogado, a todos vão entrar com mandado de segurança aqui em Santa Cruz ou no tribunal, ao STF, e dizer, olha, liberte todos, perdoe todos os crimes das pessoas que estão presas no presídio de Santa Cruz de Capibaribe, porque eles também têm o mesmo direito. Se nós formos maleáveis, nós formos a perdoarmos Jair Bolsonaro, o Brasil não tem mais moral para punir ninguém. Aí vira uma anarquia. É isso que Bolsonaro quer. É isso que essa direita radical, ou a esquerda radical também, quer, é a anarquia, é a desorganização. Para quê? Para implantar uma ditadura, como na Venezuela, como em Cuba, como na Rússia, como na China. Tanto de direita quanto de esquerda, a ditadura é horrorosa. Não serve, não presta. Nós não podemos aceitar ditadura. Porque o Brasil existe um ordenamento do poder legislativo que legisla, se quiser, está lá livre. Ninguém interfere no poder legislativo. Ah, o Supremo Tribunal. Mentira! O Supremo Tribunal Federal não interfere no poder legislativo. Agora, o que acontece? Foi atribuída ao STF a competência de dizer o que diz a Constituição. Aí, se o parlamento faz uma lei que é inconstitucional, ao STF compete dizer que esta lei não se adequa, não se coaduna, não está de acordo com a Constituição, portanto, ela não pode fazer parte do sistema jurídico. Ela é inconstitucional. Isso foi o povo que criou essa estrutura. Da mesma forma, o STF não interfere no poder executivo. O executivo tem o orçamento, que é o planejamento do setor público. Ele executa aquele orçamento, tem que fazer de acordo com o que foi projetado no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na própria LOA, que é a lei de orçamento anual. Agora, se o governo sai da regra, descumpre, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer que o Poder Executivo está descumprindo a regra e, portanto, essa lei tem que ser revogada ou esse ato tem que ser suspenso. Ah, Antônio, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal não está perseguindo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro cometeu crimes. Cabe agora às defesas, porque a defesa de Bolsonaro até agora não se defendeu. Não defendeu Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro está com uma mentira de que é um perseguido político. Ele não é perseguido político. Os crimes foram apurados pela Polícia Federal. O Procurador-Geral da República analisou prova por prova e disse, olha, tem indícios de crime. Eu vou aceitar a denúncia e vou mandar para o Supremo Tribunal Federal julgar. Então, se Bolsonaro for processado e Bolsonaro for preso, é porque tem um lastro de provas anexado ao auto. Não me venha com essa conversa fiada que o ministro, ele pede, porque o Bolsonaro não defendeu. Os advogados de Bolsonaro não defenderam o Bolsonaro. Defenderam não, porque pediram o afastamento de juiz. Gente, o juiz de mérito, por moral, ele já está a previsão no Código de Processo Civil, quando o juiz se diz incompetente. O próprio juiz se diz incompetente nos autos. Eu sou incompetente para julgar esse ato por essas razões. É um rol previsto no Código de Processo Civil. As arguições dos advogados de Bolsonaro, nenhuma estão previstas em lei. Ou seja, prova que Jair Bolsonaro não quer cumprir a lei. Por isso que ele diz que o Brasil é uma ditadura. Não estou aqui defendendo, condenando, não. Estou apenas apontando que o ordenamento jurídico brasileiro está funcionando. Bem ou mal, funciona. Portanto, nós não temos uma ditadura. Não adianta o filho de Jair Bolsonaro fazer o papel ridículo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, tentando convencer os americanos, Donald Trump, um parlamentar, para punir o Brasil.
As organizações multilaterais, como OEA, ONU, não vão proibir o Brasil de cumprir as suas leis, porque o Brasil tem uma Constituição democrática, onde tem o direito, onde é concedido o direito de defesa a quem quer que seja. Ninguém é condenado sem defesa no Brasil. Todo réu tem o direito de se defender, o devido processo legal. O STF tem erros, muitos. Você faz criticar o STF demais. Por exemplo, uma das últimas que ele foi quando ele equiparou as guardas municipais à polícia militares. Foi um absurdo isso. Vai criar mais um conceito de violência, porque as polícias militares, as guardas municipais vão se armar junto com a polícia, junto com os bandidos. Vai ser uma troca de tiro constante. Segurança pública não se faz com armamentos. Segurança pública se faz com escola, hospital, moradia, esgoto, tudo que saúde e bem-estar da sociedade, salários justos. O Brasil vive na fome, na miséria, sem segurança, sem esgoto, sem nada. Isso não é política de segurança pública. Né? A democracia, ela precisa mostrar, vamos dizer assim, mostrar que ela tem força. Não podemos tremer com o primeiro grito de Jair Bolsonaro, com o primeiro grito de um general, com o primeiro grito de um marechal. Nós nos acostumamos que o Exército, as Forças Armadas não são ninguém. Elas têm que cumprir o que determina o artigo 142 da Constituição e acabou. General não manda em nada, general cumpre a lei. Coronel ruim, mau soldado, como disse o Gás sobre Jair Bolsonaro, ele tem que cumprir a lei e não tentar golpe de Estado. Então a democracia, não, a democracia precisa de ser dura, precisa de ser enérgica. A verdadeira liberdade é quando a gente sabe que não tem liberdade, mas eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que respeitar a lei, eu tenho que respeitar as instituições. E não desconstruir as instituições democráticas. A crítica é válida. Eu critico o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, claro que eu critico. Eu critico o Supremo Tribunal, claro que eu critico. Critico o Poder Legislativo, o Poder Executivo, mas com fundamento, com respeito, porque eu quero que ele funcione bem, mas não desconstituí-lo. Eu não quero que, gente, tem 300 pedidos lá para o ministro do Supremo Tribunal Federal, no Senado. Me aponte um crime que um ministro do Supremo Tribunal cometeu, de acordo com o ordenamento jurídico, nenhum. Porque decisão contrária à minha vontade não é crime. Se o ministro Fux, o ministro Dias Toffoli, o ministro Zanin, o ministro Dino, toma decisões que não me agradam, não significa que eles estão cometendo crime. Os crimes dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão previstos em lei. E nenhum dos crimes previstos em lei o ministro Alexandre de Moraes cometeu. Apontem um crime previsto em lei, lá a lei do impeachment, que diz que o ministro do STF cometeu. Decisão judicial não é crime em lugar nenhum no mundo. Não tem autoridade, não tem. Pode até ter. Eu não concordo, que isso aí é mais uma questão filosófica do ativismo judicial. Eu me preocupo com o STF, sim, porque o STF está assoberbado de muitos processos, por uma falha lógica do Poder Legislativo, que é incompetente, não faz... Há quantos anos que o Poder Legislativo brasileiro é da pior qualidade? A falha do nosso país está no Poder Legislativo, que é fraco. Só estão lá interessados nos 70 bilhões que eles vão mandar para os parceiros deles no país inteiro. Os deputados e senadores só estão interessados nas verbas, no subsídio. Eles não estão interessados com o povo, não estão interessados com a legislação. Então tudo acaba caindo aonde? No Poder Judiciário. Abrindo aqui um exemplo, quando acontece, por exemplo, o sistema de saúde, o que é que vai acontecer? O SUS não quer operar, o SUS não quer dar remédio, só corre aonde? No Poder Judiciário.
É o último. Por isso que o Poder Judiciário está tanto em tanta evidência, pela incompetência do Poder, principalmente do Poder Legislativo. Né? Não devemos iludir com promessas de Bolsonaro, porque vivemos uma democracia, porque o 8 de janeiro foi velhinhas lá, mentira! Foi um ato de violência, eles destruíram a Câmara dos Deputados, quebraram relógios, eles acabaram com o Palácio do Planalto, fizeram coisas erradas nos gabinetes. Isso é crime. Se eu passar a mão na cabeça dessas pessoas, elas vão cometer tudo de novo. Então a democracia tem que ser dura, tem que ser enérgica, tem que fazer cumprir a lei. Né? Precisamos de ter paciência com os que querem fazer do Brasil uma ditadura militar. Paciência, parcimônia. Ok, respeitando, o que é que eu quero dizer com essa parcimônia, essa paciência? Respeitando o devido processo legal. O que estamos fazendo no STF com essa ação sobre a questão do golpe de Estado de 64. As pessoas estão sendo punidas, mas, por exemplo, quando tem o direito de cumprir a pena de liberdade em casa, vai ficar. Quando a pessoa está com câncer, vai ser liberada. Isso é justiça. Agora, não punir essas pessoas, fazer programa de pedido de anistia, isso é uma vergonha. Então essa anistia, ela tem que ser jogada, esse projeto de anistia tem que, quando entrar na Câmara, tem que ser jogado na lata do lixo, principalmente os deputados que o querem, que o apoiam. Porque um deputado que está pedindo anistia para o 8 de janeiro, ele é um incompetente, ele não merece o respeito, ele não merece porque ele é um desrespeitador da Constituição, ele não aceita a democracia. Quem defende Jair Bolsonaro não defende a democracia, porque ele nunca quis a democracia. Ele sempre achou que tem que governar com um golpe de Estado. Como ele votou lá, lembra do dia da voto do impeachment da Dilma, quando ele votou em homenagem ao Coronel Ustra, o maior torturador da história brasileira, que matou milhares de pessoas em São Paulo, na ditadura militar. E o ídolo de Jair Bolsonaro é ele, é um ditador, é um sanguinário, é um torturador. Então uma pessoa que defende a tortura não merece o voto de um democrata. Uma pessoa que pensa em democracia, pensa em liberdade, não pode votar em qualquer pessoa que seja apoiado por Jair Bolsonaro, que é um ditador, que é um golpista, que está nos autos. Não sou eu que estou falando, já está nos autos. Né? As pessoas que depredaram o patrimônio público não fizeram porque acharam bonito. Elas foram convocadas, elas aceitaram. Então elas têm que cumprir a pena. Mas são pais de família, não importa. Tem 70 anos, não importa. Cometeram um crime. Se eu estou com 68 anos, se eu sair daqui a pouco e for assaltar uma pessoa ali na rua, eu não vou preso? Eu vou arguir porque eu tenho cabelo branco, não sei o quê. Não, eu não tenho direito de assaltar, nem o direito de roubar ou furtar alguma coisa. Eu tenho que cumprir a lei. Da mesma forma, são essas pessoas que foram lá para frente dos quartéis pedir golpe de Estado, que já é crime. Aí invadiram a Praça dos Três Poderes e destruíram o nosso patrimônio. Porque aquilo é nosso. Eu não tenho filhos, mas eu vou deixar uma geração. Algum sobrinho, uma sobrinha. E quando ela quiser ir em Brasília, ver um quadro lá de Cavalcante que foi destruído pelos vândalos. Um relógio de 1808, 1807... que veio para o Brasil, tem um ou dois exemplares no mundo, vem um imbecil e destrói. Outro imbecil pega uma réplica, um documento histórico para a humanidade, a Constituição e a destrói, e a leva, e a rouba. Isso é uma vergonha. Uma pessoa dessa, ela tem que se pagar com um crime muito grande, porque isso não é falta de democracia, muito quando se pune. Muito pelo contrário, democracia exige a punição. A democracia é um sistema que exige o cumprimento das leis e o cumprimento das regras. Mas o governo está fazendo isso. Problema do governo. Mas o povo tem que exigir democracia. O povo tem que defender a democracia. E quem é contra a democracia vive quietinho na sua, mas não se manifeste, não destrua o patrimônio público. Quer ganhar uma eleição, ganhe no voto. É difícil de uma pessoa que é um golpista tentar ganhar no voto. Ele pode até ganhar com uma promessa furada, como foi a promessa de Jair Bolsonaro. Né? E para encerrar, gente, eu já estou aqui. É lamentável que a gente vê o governo do presidente Lula
tentando se sustentar como pode. Né? Ele fica arrumando empreguinhos para os amigos. Você vê, qual a função de Lula? Arrumar empreguinho para o Guido Mantega. Guido Mantega é uma pessoa extremamente competente, grande economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, não precisa de favores para ficar ganhando e ir lá para a Eletrobras, para quem quer que seja. Mas o Lula, enquanto não encaixou o Guido Mantega, ele não descansou. O Lula, ao invés de seguir o Banco Central, as ordens, porque o Banco Central está aumentando a taxa de juros, por quê? Porque ele precisa de provocar uma redução do consumo, uma redução, menos dinheiro em circulação. Vem o Lula ao contrário, projeto de isenção do imposto de renda, 25 bilhões de reais no mercado. Projeto de empréstimo consignado, outros 25 bilhões de reais no mercado. Quer dizer, o governo não tem harmonia. A política monetária do Banco Central ela tem que funcionar com a política fiscal e corte de gastos. Não tem como um governo ser bem sucedido, porque ele está no pé de meia, 12 bilhões de reais do pé de meia. Isso não vai resolver o problema. Porque os problemas do Brasil não estão no pé de meia, está no contenção de despesa. O governo tem que reduzir despesas, o governo tem que ter superávit primário para poder reduzir a dívida pública. Nós não podemos viver nesse escândalo. Um Banco Central tentando aumentar a taxa de juros para a estratosfera e o governo injetando dinheiro no mercado, o mesmo governo. O Banco Central, a independência do Banco Central, gente, é só administrativamente e financeira. Mas o ordenamento do Banco Central tem que se coadunar com o Conselho Monetário Nacional, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. Não há no Banco Central não é uma situação à parte, ela é uma autarquia, mas faz parte, é um órgão único, ele não está separado do governo. O Banco Central não pode ter um viés e o governo é outro, ele tem que andar junto. Agora, é preciso, a política não pode sair contra a ciência. O que o Banco Central está fazendo é a ciência econômica, aplicando a ciência econômica. Muito dinheiro no mercado gera o quê? Muita procura e aumento de preços gera inflação. E a dívida pública, o governo não para de gastar, aumenta a dívida pública, isso gera o quê? Gera mais título público, gera mais juros, gera mais inflação. Então é lamentável que o governo do Lula fique perdido como ele está, né, na tentativa de ficar popular, de voltar a ser populismo, para ganhar a eleição em 2026, isso não está de acordo com a política, não tem uma política econômica. Porque o governo do PT não tem uma política de governo. Esse é o grande problema. Então o Brasil está acéfalo, o Brasil está sem comando. Ele tem o comando juridicamente, o comando de fato, mas é uma política econômica que falta. Porque há de se fazer uma política que corte gastos, que reduza a dívida interna, que nós paguemos menos juros. Nós não podemos suportar 975 bilhões de juros por ano. Sem falar que não se pagou nada. Essa dívida que os governos estaduais deram calote na União, isso é inadmissível. Quem paga isso é o povo brasileiro com fome, morrendo na fila do SUS, como 5 milhões e 600 mil e 600 mil pessoas que não são cirurgiadas no SUS, por causa desses incompetentes governadores que nunca honraram seus compromissos e quando se piora a situação, jogam uma média de 100 bilhões de reais para a União pagar por mês. Isso é lamentável, é lamentável. Antônio, o ruim sou eu. Não, gente, eu estou mostrando realidade. Nós não podemos ficar sem governo, nem dar a César o que é de César. Não é a ditadura de Bolsonaro, nem também a democracia populista de Lula, porque o Brasil precisa de cumprir regras. O Brasil precisa de cumprir as regras, inclusive regras econômicas. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.